Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó meu Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração, pedindo a Ti, Senhor, que venhas falar conosco. Queremos ouvir a Sua voz, Pai, nesta noite. Nós sabemos que estás aqui, Pai, e por isso nós buscamos a Tua presença, e por isso, Senhor, nós nos reunimos aqui. Te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha agora, através da palavra que o Senhor nos colocou no coração para transmitir à Tua igreja, que através desta palavra, Senhor, o Senhor venha suprir a necessidade de cada um dos Teus servos que se encontram aqui. Nós sabemos, ó meu Deus, que a Tua palavra é viva e a Tua palavra transmite vida. Cumpre, Senhor, esse propósito em nossas vidas. É o que nós te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Graças nós damos a Deus por todas as coisas. Para nós termos uma noção de quanto Deus ele é grandioso e Ele tem algo de especial conosco, é bem sabido que nessa noite eu não seria o pregador, não seria eu quem estaria transmitindo a mensagem dessa noite. Nós não sabemos por qual infelicidade ainda o nosso irmão não pôde estar aqui conosco, mas glórias a Deus por todas as coisas. E eu estava completamente despreocupado, eu não tinha responsabilidade de transmitir nada, não tinha responsabilidade de buscar a Deus para poder estar transmitindo algo da parte dele à igreja, porque afinal de contas, dentro do nosso entendimento, Deus iria estar fazendo isso através de um outro servo seu. Mas Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, que Ele não deixa de falar conosco, mesmo quando o homem falha. E no início do culto eu pedi ao Senhor, fala conosco, Pai. E o Senhor me dirigiu até esse texto. Um texto que de repente alguns podem até estranhar de estar sendo lido em um culto de domingo, onde nós preferencialmente buscamos a Deus em edificação das nossas famílias. Mas entenda que esse texto ele tem tudo a ver com a edificação da nossa família. Por quê? Vamos começar a entender a situação, a razão pelo qual Paulo está escrevendo.
Do versículo 3 até o versículo 9, nós conseguimos enxergar o apóstolo Paulo dando uma introdução na razão pelo qual ele está escrevendo essa carta aos seus co-irmãos da época da igreja em Colosso. A igreja que na época se situava em Colosso. Dá-se a entender até que Paulo não era um íntimo dos irmãos dessa igreja, porque ele nos fala, através dessa carta, que o que ele está sabendo em relação a essa igreja, ele está sabendo porque o pastor daquela igreja, esse homem chamado Epáfras, é quem comunica a Paulo e aos seus companheiros acerca do comportamento desta igreja. E é interessante nós observarmos que o comportamento dessa igreja é um comportamento merecedor de grande elogio. Paulo ele começa dizendo que ele é feliz e ele ora em favor dessa igreja, da forma com que esta igreja recebeu a palavra de Deus e mudou os seus hábitos. Veja que o apóstolo Paulo, no texto, ele fala acerca da caridade, acerca do amor que essa igreja tem para com os irmãos em geral. Isso é uma mudança de atitude muito grande. Por que nós podemos entender que é uma mudança de atitude muito grande? Naquela época, naquela região, o mundo vivia baseado na idolatria. Vamos entender o que é idolatria. Idolatria é ter mais do que um Deus, é não crer em somente o nosso Deus como sendo o grande Criador dos céus e da terra. Não, naquela época adorava-se o Deus Sol. Por exemplo, se nós formos no Egito, o Deus Sol lá era chamado de Ra. Se nós formos, por exemplo, para Corinto, em Corinto existia um templo gigantesco lá, diz a história que isso acontecia, um templo muito grande dedicado a uma deusa chamada Diana. Essa deusa era conhecida como sendo a deusa da fertilidade. Tudo que se trata em relação à fertilidade, ela era responsável. Se a terra ela conseguia produzir bons frutos, o responsável por essa grande produção de frutos era tido como essa deusa Diana. Se, por exemplo, uma mulher ela não podia ter filhos, ela então ia e sacrificava e adorava essa deusa, buscando nela a fertilidade, buscando nela a possibilidade de ter um filho. Se nós formos um pouquinho mais à Grécia, nós vamos encontrar uma infinidade gigantesca de deuses. Nós vamos ver que o grande deus deles era Zeus, o pai de todos os deuses. E era uma mistura tão grande que existia até os semideuses, que eram filhos de Deus, nascido em um ventre de uma mulher mortal. É claro que tudo isso não passa de histórias que não são verídicas, de histórias inventadas pelo próprio homem, buscando encontrar alguém a quem adorar. E assim então o próprio homem iria criando seus deuses, iria criando a quem estivesse adorando. Por quê? Porque sempre houve a necessidade no ser humano de buscar um Senhor Supremo. Bom, esta igreja, ou este grupo de pessoas para quem Paulo está escrevendo, abandonou toda essa vida, todo esse conceito que existia nesse período, e passa então a ter uma vida em santidade, uma vida na prática do amor ao próximo, que era o item principal pregado pelo Evangelho. O amor ao próximo
o buscar ver que o próximo tivesse uma situação igual ou semelhante à dele. Vamos pôr um exemplo. Vamos pegar o que aconteceu com o Barnabé. Era um homem rico, um homem que tinha muitas posses, mas ele via a necessidade dos pobres. O que ele fez? Ele vendeu as suas propriedades, levou até os pés dos apóstolos, entregou para eles, para que os apóstolos então transformassem aquele dinheiro arrecadado em alimento e roupa para todos os necessitados. A Bíblia nos registra isso. A Bíblia nos mostra o quanto esse homem foi um homem que abençoou o povo de Deus, através de ter recebido e estar vivendo o Evangelho ensinado por Cristo. Bom, mas o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra que essa igreja era motivo de oração de Paulo todos os dias. Porque não basta o homem ele ter o seu coração aberto para ajudar o próximo. Não basta para o homem ele ser alguém desprendido das riquezas que se adquirem aqui na terra. Para o homem, não basta simplesmente você dar roupa a quem está passando frio. Não basta você alimentar o faminto. Não basta você dar um teto a quem não tem onde dormir. Há algo muito mais importante individualmente para cada um. Entendam bem, eu não estou dizendo que é errado ajudar, muito pelo contrário, a essência do Evangelho é o amor. E quando nós falamos em amor, nós estamos falando em sofrimento, quando alguém vê um outro sofrer. Quando você ama alguém, você não consegue olhar para uma outra em sofrimento e não sofrer junto. Isso é amor, é a essência do Evangelho. Todas estas coisas, o dar a comida ao que está faminto, é parte do Evangelho. Dar roupa a quem tem frio é parte do Evangelho. Ajudar ou dar um teto a quem está sem onde nem pôr a cabeça para dormir é algo que o Evangelho nos ensina. Mas há algo mais importante individualmente para cada cristão, para cada um. É o fato de nós compreendermos que, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Gálatas, que as obras não salvam. Entendam que eu ser caridoso, eu ser uma pessoa de bom coração, somente isso não é o suficiente para me levar ao céu. O texto está nos dizendo isso. Paulo, ele ora ao povo, ele ora a Deus em favor desse povo, para que essa igreja viesse ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Observe no versículo 9, olha só: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos falar dessa igreja, não cessamos de orar por eles, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Porque saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas é algo essencial. Saber o que Deus quer de cada um de nós é algo essencial para as nossas vidas. Viver uma vida de busca a Deus, sem saber onde estamos indo ou o que estamos fazendo, sem entender o que Deus quer de nós, é como se estivéssemos andando feitos cegos, ou como se estivéssemos andando em meio a uma grande escuridão, porque nós não estamos vendo o que está à nossa frente. E quando não conseguimos enxergar pelo caminho por onde estamos andando, é perigoso nós tropeçarmos, é perigoso nós cairmos.
Se há um abismo, então imagine você em meio a uma grande escuridão e você andando e de repente na tua frente tem um abismo, você vai cair. Por quê? Porque você não enxerga por onde você está indo. Você não sabe o que é necessário para você seguir em segurança. Por isso Paulo diz que ele está sempre continuamente orando para que Deus lhes mostrasse, ou Deus lhes desse um conhecimento acerca de Deus. E ele ainda fala mais, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aí está um grande mistério que muitos não conseguem compreender. Imaginem que existem pessoas que são muito inteligentes, são capazes de criar objetos, são capazes de criar eletrônicos, eletrodomésticos que facilitam a nossa vida, conseguem criar dentro da medicina remédios que curam doenças que até pouco tempo atrás eram tidas como doenças incuráveis. São muito inteligentes, são sábios, porque conseguem juntar uma coisa na outra e trazer a solução para um grande problema. Mas mesmo sendo o maior dos sábios, mesmo tendo o maior conhecimento de toda a vida secular, se o indivíduo não tiver conhecimento de Deus, se o indivíduo não tiver conhecimento da vontade de Deus para a vida dele, se ele não for inteligente espiritualmente, vai para o inferno. Não importa se através da sua invenção, milhares ou milhões de pessoas tiveram suas vidas salvas. Por quê? Porque nada disso é o suficiente para levar alguém à nossa esperança, que é a salvação eterna. Paulo, vamos continuar seguindo aqui o raciocínio do apóstolo Paulo, pedindo que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E eu quero levantar uma pergunta para você, e essa pergunta você vai responder para você mesmo. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem entendimento do que Deus quer de você? Porque você tem que entender o seguinte, nós temos que entender o seguinte: cada um de nós somos um ser único sobre a face da terra. Todos nós, sem exceção, somos um ser único. Mesmo que alguém tenha um irmão gêmeo, idêntico, ele é alguém diferente. Os dois não são uma só pessoa. Não há uma repetição. Nós somos todos individualmente diferentes. Somos todos individualmente diferentes diante dos olhos de Deus. Talvez uma mãe não consiga distinguir um filho gêmeo do outro, devido a tamanha semelhança na aparência. Com o tempo ela acaba conseguindo distinguir por causa dos hábitos, das formas com que um age e o outro age. Mas Deus consegue diferenciar cada ser humano que hoje vive sobre a face da terra. E segundo diz as estatísticas, são mais de 7 bilhões de homens sobre a face da terra. E Deus conhece cada um de nós. E cada um de nós, Deus tem um plano diferente para a sua vida. O plano de Deus na minha vida não é o mesmo plano de Deus na vida do nosso irmão. O plano de Deus para a minha vida não é o mesmo plano que Deus tem para a vida das irmãs, de nenhum de vocês. Como também o plano que Deus tem para a vida de cada um não é o plano que Deus tem para a minha vida. Deus
nós. E Ele quer sempre mostrar o que Ele quer, aquilo que Ele planejou individualmente para cada um. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja que orava para que eles tivessem o conhecimento de Deus e conseguissem ter sabedoria e inteligência espiritual. É tão diferente a sabedoria, o entendimento, a inteligência espiritual, que a Bíblia chega a nos dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais são bem diferentes do que as coisas naturais. Elas andam por regras diferentes. E por andarem de regras diferentes, ao homem natural, a sabedoria espiritual é loucura. Quer ver um exemplo? Se nós saíssemos daqui agora e parássemos em qualquer barzinho ou qualquer boteco ou qualquer lugar onde todos estão bebendo, onde todos estão se prostituindo, e se nós perguntarmos para qualquer um deles o que eles acham dos crentes que estão na igreja neste momento, vão chamá-los de loucos, vão chamá-los de tolos, de burros e qualquer outro tipo de ofensa nesse sentido. Mas por quê? Porque a sabedoria espiritual, ela é loucura para o homem natural. Não basta a nós sermos sábios no nosso dia a dia, resolver os seus problemas dentro dos dia a dia por aí. A sabedoria natural me faz, dentro do meu trabalho, saber resolver os problemas do meu trabalho. Mas a sabedoria espiritual me faz compreender e entender e saber permanecer no caminho da salvação. Diz mais ele ainda: a razão para o qual é necessário que o homem saiba a vontade de Deus para a sua vida e ele então ser sábio e inteligente espiritualmente. Por quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor. E aí eu levanto uma grande questão. Existem muitos homens e muitas mulheres que andam pelas igrejas, que vivem dentro das igrejas, que são consideradas altíssimas pessoas na questão da religião. Se você perguntar para essa pessoa sobre o seu conhecimento em relação à Bíblia, vai saber muito. Se você perguntar sobre as músicas cantadas nas igrejas, vai saber muito. Mas essa pessoa está andando dignamente diante do Senhor? A sabedoria, o conhecimento, a inteligência espiritual vai fazer com que nós venhamos andar da forma mais simples diante de Deus, porque é desta forma que o Senhor quer que nós vivamos. Não é eu me apresentando cheio de pompa que eu vou ser melhor do que qualquer um aqui, não. Para eu ser semelhante aos meus irmãos que estão na certeza da herança da salvação, eu tenho que ter uma vida digna diante de Deus. Eu tenho que viver dignamente diante do Senhor, porque de nada adianta eu ser uma pessoa de bom coração, nada adianta eu fazer caridade para todos, de nada adianta eu estar sempre cantando músicas de adoração a Deus, de nada adianta eu ler a Bíblia, de nada adianta eu me enfiar dentro de uma igreja e ficar lá até 24 horas no dia, se eu não me portar dignamente diante de Deus. Diante dos homens, diante dos olhos dos homens, pode parecer que algumas pessoas andam de forma digna,
Mas Deus, aquele que esquadrinha os corações, aquele que conhece o íntimo de cada um, sabe o que está se passando lá dentro do coração, e sabe se essa pessoa é ou não digna. Por isso a necessidade de ter conhecimento de Deus, de buscar sabedoria da parte de Deus. E a Bíblia nos diz mais ainda: se falta-lhe sabedoria, peça a Deus que lhe dará sem medida, e Ele não lança em rosto. Ou seja, se você acha que lhe falta sabedoria, olhe a Deus pedindo sabedoria, porque Ele vai te dar sabedoria. E tem mais: Ele nunca irá lhe cobrar a sabedoria que Ele te deu. Você é que deve fazer um bom uso da sabedoria que Deus te deu. Aleluia. Devemos ter conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, sermos sábios em relação às coisas espirituais, sermos inteligentes em relação às coisas espirituais, para andarmos dignamente diante de Deus, agradando a Ele em tudo. E aí eu lhe pergunto: a sua vida tem agradado a Deus? A sua vida tem agradado a Deus? Faça essa autoanálise. Entenda, olhe para dentro de si. Lembre-se das coisas que você faz todos os dias e pergunte-se a si mesmo: o que eu faço tem agradado a Deus? Se não, agora é a hora de mudança. Agora é a hora de mudar. Agora é a hora de mudar de postura. E não somente lhe agradando, mas também frutificando. Porque o Senhor, Ele não chama simplesmente para sermos seus servos. Ele não nos chama simplesmente para fazermos parte da herança da salvação, somente para nos agradar, para ter a nós como bibelôs. Não! Ele quer que cada um de nós venha dar fruto no seu reino. Aleluia. Ele quer que cada um de nós venha frutificar. Ele quer que cada um de nós venha multiplicar. Uma semente morta não é capaz de se reproduzir. Uma árvore estéril não pode produzir frutos. E o que Deus quer de nós, cada um de nós, é que nós venhamos a frutificar. Ele quer que cada um de nós venhamos dar frutos no seu reino. Faço-lhe mais uma pergunta: a sua vida tem dado frutos para o reino de Deus? A sua vida tem dado frutos para o reino de Deus? Se não, essa é a hora de mudar. Se não, essa é a hora de deixar de ser estéril e tornar-se frutífero. Glória a Deus. E tem mais: crescendo no conhecimento de Deus. Nós nunca podemos nos conformar em achar que sabemos o suficiente acerca de Deus. Nós não devemos achar que sabemos o suficiente acerca do reino de Deus. Nós não devemos achar que sabemos ou que já estamos maduros o suficiente para não crescer mais. Sabe quando você poderá parar de crescer no conhecimento acerca de Deus? Só depois do arrebatamento da igreja. Porque lá você irá conhecer a Deus como Ele é. Como a Bíblia nos diz: como o Senhor é, nós o veremos. Enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos nos acomodar em saber um pouquinho de Deus.
Sabe por quê? Porque se você quer ser um bom servo do Senhor, se você quer frutificar, você quer dar fruto, você precisa ter conhecimento. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ensina. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Agora, como que nós iremos lembrar de algo que nós não aprendemos? Tenha conhecimento de Deus cada vez mais, para que cada vez mais você possa ser usado pelo Senhor, para que cada vez mais você venha frutificar para o reino de Deus. Nós estamos tão preocupados em juntar tesouros aqui na terra, nós estamos tão preocupados em ter um bom emprego, em ter uma boa casa, em ter uma conta bancária cheia de dinheiro, mas estamos muitas vezes esquecendo de juntar tesouro no céu, onde o Senhor diz que a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não pode roubar. É lá que o Senhor quer que nós venhamos juntar tesouro. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Crescendo no conhecimento de Deus. E não somente isso. Ele quer, como diz aqui no verso 11, que então sejamos corroborados em toda a fortaleza. Para nós entendermos o que significa corroborados, significa confirmados em toda a fortaleza. Sabe o conhecimento de Deus que você já adquiriu? Use isso na tua vida, põe em prática. Não permita que isso fique no esquecimento. É Deus quem nos dá força. É em Deus que nós temos que nos fazer fortes. Glória a Deus. Segundo a força da glória de Deus, corroborados ou confirmado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, da glória de Deus, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai. Outro grande detalhe: nós costumamos pedir, e somos gratos pelo que nós recebemos de Deus, somos gratos daquilo que o Senhor nos dá. Temos que sempre estar dando graças a Ele. Por quê? Porque Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Para finalizar essa mensagem, porque Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Idôneo é aquele que tem conhecimento. Idôneo é aquele que tem entendimento. Idôneo é aquele que está maduro. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele fala que até aquele momento estava alimentando aquela igreja com leitinho. Por quê? Porque aquela igreja não havia crescido. Eram como que meninos. O Senhor, Ele quer que nós sejamos idôneos, maduros, com entendimento, que nós venhamos crescer na presença dEle, para podermos estar sempre firmes. Aleluia! Glória a Deus. Por quê? Para participar da herança dos santos na luz. Que herança é essa? Que herança é essa que Ele quer que nós venhamos participar? Tendo adquirido conhecimento, tendo adquirido sabedoria, inteligência espiritual, estando sempre firmes. Que herança seria essa? Se não a vida eterna. E eu não me canso de falar, o que Deus tem preparado para aqueles que vão herdar a vida eterna é algo que os nossos olhos nunca conseguiram ver. Segundo a Bíblia, nem o nosso coração subiu tudo o que Deus tem reservado para nós na eternidade. Quer ser salvo? Quer herdar a eternidade? Quer? Aprenda do Senhor, cresça no Senhor,
adquire sabedoria, inteligência espiritual, para permanecer firme, sempre nos caminhos do Senhor, dando frutos, juntando tesouro no céu, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E se nós não agirmos dessa forma, seremos uma grande decepção para Deus. Não seja uma decepção para o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.